Olá pessoal, você está gostando do nosso canal? Se está, então curta, compartilhe com os outros, com as outras, assine e não se esqueça de apertar, clicar no sininho aí, porque assim o canal vai em frente e contamos com você. Olá pessoal, como sempre uma alegria estar junto hoje em mais um Caminhando. E hoje, para nós, é um dia muito especial. Mas antes de falar do assunto, vocês estão vendo que tem gente que tem cara nova e bonita no nosso programa. Então, nós estamos juntos com a nossa querida diretora do programa, Rejane Menezes, jornalista e que é a minha assessora de comunicação, e o Paulo Ricardo, irmão querido e um dos mais jovens da nossa Secretaria Ecumênica. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Rejane. E, Paulo, como o pessoal não conhece tanto você, é bom você se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo, tenho 20 anos, sou maranhense, mas que há 11 anos resido em Catarina, Pernambuco. Sou recém-formado em Direito e, na base, atuo no Grupo Estrela de Belém. Que beleza, que maravilha, Paulo. Bem-vindos ao nosso programa e a essa que a gente está fazendo nos programas da Secretaria Ecumênica. E hoje a gente tem uma data importante no ano. É impressionante dizer para vocês que no dia 27 de agosto, a mesma data, nós vimos partir para o céu o nosso querido Câmara, que vocês estão vendo aí na imagem de Rejane, ele aparece atrás, né? E na mesma data, alguns anos depois, Dom Helder faleceu em 1999, em 2006 foi a vez do Dom Luciano Mendes de Almeida, que era para todo o Brasil a figura de um bispo profeta e foi presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, né? E ele partiu da data. E vocês imaginem que há 3 anos, 2017, portanto agora há pouco, também no dia 27 de agosto, eu não digo nós perdemos, porque não é uma questão de perder, né? Nós vimos partir, fazer sua Páscoa, Dom José Maria Pires, querido amigo, irmão, tantas vezes viajei juntos com ele nas estradas da vida, foi arcebispo de João Pessoa, grande amigo de Dom Helder. Todos os dois eram muito amigos do Helder. E vamos fazer um pouco essa memória, né? Vamos lembrar a Páscoa de Dom Helder, que foi arcebispo aqui no Recife e certamente muito mais ligado a todos nós, do grupo da partilha, das pessoas que nos acompanham, mas também lembrei esses 2 outros irmãos pastores. Então, Jane, é com você. Bom dia, pessoal. Vamos hoje fazer a memória, de Dom Helder Câmara, mas aí, como você falou, desses outros 2 bispos tão importantes, também profetas, o que é que unia eles 3, Marcelo? O que é que você pode falar para a gente do que une esses 3 bispos que a gente considera profeta e que partiram no mesmo dia? Eu acho que tanto Dom José Maria como Dom Helder, como o Luciano Mendes de Almeida, eram bispos que, ao assumir essa função de bispos, eles se revelaram pessoas extremamente comprometidas com a realidade da vida do povo simples, muito além das igrejas. Nenhum deles foram apenas bispos da Igreja Católica. Nenhum dos 3 viveu o seu ministério dentro apenas do círculo interno da igreja. Todos eles foram bispos do mundo, bispos para o mundo, para o povo. Então, isso me parece que é o que marca mais os 3. E todos os 3 procuraram realizar o seu trabalho a partir das
proposta do Concílio Vaticano II, quer dizer, do modelo de igreja renovada que o Concílio Vaticano II propôs. Todos os três foram profundamente marcados por isso. Hoje a gente vê muitos bispos, padres, que parece que o concílio não existiu, que a proposta de igreja é uma igreja outra. Uma igreja que a gente chama tridentina, quer dizer, que é do Concílio de Trento, dos bispos de antes. Esses três bispos, todos eles foram profundamente marcados pelo espírito do concílio, Rejane. Paulo. E quanto a esses bispos e cristãos conservadores, né, que têm esse anseio de voltar ao Concílio de Trento, que dizem que a mensagem dos bispos não é mais atual, né, que a igreja que propunham não é mais, a forma de ver não é mais atual. O que a gente pode dizer para estas pessoas? Pois é, Paulo, é engraçado, porque quando eles dizem, eles eram daquela época, hoje a época é outra. O que é que a gente imaginava? De que hoje, sendo outra época, como eles estão dizendo, o caminho tivesse avançado. Quer dizer, significa, não basta mais só o que Dom Helder falava, o que o Dom José Maria Pires propunha, o que o Dom Luciano Mendes de Almeida fez. Hoje é demais. Hoje a gente tem que ser mais avançado. Eu não posso dizer, não, Dom Helder viveu numa época, eu não sou dessa época, hoje em dia a gente não está nisso, então não está como? Recuou, mudou, foi para o passado? O Dom Helder é mais avançado do que você? Quer dizer, o que a gente imaginaria é que se alguém me disser, olha, Dom Helder viveu na época dele, agora a gente está vendo a nossa. Então, eu imagino que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, a gente tem que ser muito mais avançado hoje, porque o tempo passou. E se Dom Helder vivesse hoje, em 2020, ele certamente teria um tipo de discurso que, em alguns aspectos, ia ser diferente do tempo que ele estava vivendo. Mas acontece que eles dizem isso como pretexto, Paulo, como desculpa, como forma de se desvencilhar do compromisso de atualizar a mensagem de Jesus e de ser fiéis à missão deles, que é de trazer a palavra de Deus para hoje. Isso eles não querem. E então, por isso, se refugiam nesse tipo de argumento bobo, nesse tipo de argumento falso. É isso que eu sinto. Você não acha, Rejane? Com certeza. E, sobretudo, quando a gente vai procurar, pesquisar sobre o que a ação desses três bispos e o que eles deixaram escrito também, sobretudo, Dom Helder Câmara tem um legado imenso de coisas escritas, a gente percebe que é muito atual. E aí, Marcelo, o que é que você poderia dizer de que cada um fez ou disse e que hoje se enquadra perfeitamente na nossa atualidade? Dom Helder, hoje a gente fala muito de globalização. E a globalização é a mundialização de uma economia em que as mercadorias, você mesmo olhando para você, tira sua camisa e ela veio da Coreia do Sul. Você olha o seu tênis, é Nike, lá do Japão. Então, quer dizer, a mercadoria não tem pátria. Agora, as pessoas são cerceadas. O mundo se torna cada vez mais fechado. Os migrantes, refugiados, é um horror o que sofrem. Dom Helder viveu numa época em que ele dizia: sou cidadão do mundo, somos cidadãos do mundo. Então, o carisma de Dom Helder era de uma missão que saía. Ele era bispo do Recife, totalmente inserido, ninguém pode dizer que ele vivia fora e não cumpria as tarefas dele aqui.
ele cumpria todas as tarefas dele, e, ao mesmo tempo, ele estava na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, e era um bispo mais conhecido do que o Papa. Então, o carisma dele era esse, e essa ligação entre evangelho e justiça. O carisma do Dom Luciano de Almeida era muito mais um diálogo interno na igreja. Então, como a sensibilidade era uma sensibilidade mais ampla. Pois o Dom Luciano fundou no Brasil a Pastoral da Criança. O Dom Luciano, pastoral do menor, e do menor carente, do menor em situação de vulnerabilidade. Então, o Dom Luciano é uma pessoa que, sendo bispo na região leste de São Paulo, hoje em dia nós temos um homem como o padre Júlio Lancelotti, foi discípulo dele, ordenado por ele. Então, Luciano tinha esse carisma, essa profecia, né? De um lado, um amor aos pobres imenso, mas do outro, um homem muito mais do que Dom Helder, ligado a esse diálogo da igreja, a CNBB, foi presidente, acho que 2 vezes. Dom José Maria Pires, pessoalmente, eu recebi dele, e aí eu digo eu, porque eu tive essa experiência, um grande amor à pastoral afro. Era a primeira vez que a gente via um bispo dizer: eu sou negro, gosto de ser negro, e estou onde os negros estão. Então, eu estava com Dom José Maria Pires em um encontro de comunidades eclesiais de base no sul do Brasil, e os bispos foram convidados para subir num palanque junto com os pastores para se apresentarem. E, na hora H, no meio dos pastores que foram convidados, 3 mães de santo em pajé indígena achou que devia subir também. E quando ele chegou na porta, na escada para subir no palco, o bispo local os impediu. Disse-lhes: não, o encontro é ecumênico, mas só cristão, então vocês não podem subir no palco. E eu fiquei lá embaixo junto com eles, sofrendo muito, o pessoal gritando: sobe, sobe. E, neste momento, Dom José Maria Pires, que estava lá em cima, já tinha subido e estava junto com os bispos, desceu. E o bispo perguntou: o senhor está descendo? Estou. Se os negros não podem subir, eu também não subo. Então, isso era Dom José Maria Pires, está certo? E toda dele foi assim. O pessoal chamava no começo Dom Pelé, depois Dom Zumbi, né? Em homenagem a Zumbi dos Palmares, o grande líder da libertação negra. Então é isso, Ejane. E, Paulo, você, o que é que nos diz, o que é que gostaria de perguntar? Como é importante nós fazermos essa memória de esses grandes bispos, né? Quem não conviveu, né, como você, Marcelo, mas ouve, né, que as pessoas contam de como foram grandes homens e que agora são pessoas que nos inspiram na caminhada, né, seu exemplo, seu testemunho. Como é que nós hoje, né, os que conviveram, os que não conviveram, como que nós fiéis à memória e ao legado destes bispos? Paulo, isso é um desafio enorme, porque o grande problema é que bispos. Então, tem muita gente que acha que isso que eles fizeram é coisa de bispo, mas não é. É coisa de cristãos, é coisa de nós todos e todas. Então, essas causas que Dom Helder abraçou, quando ele queria um 2000 sem miséria, né? Nós todos temos que lutar por um mundo sem miséria. Quando o Dom José Maria Pires queria que a gente repensasse a sociedade a partir dos mais oprimidos, que são os negros e os índios. Então, são causas
de todos nós. Quando Dom Luciano Mendes de Almeida lutava por uma igreja de comunhão, de diálogo, onde bispo não vai para a imprensa para emitir notas, para proclamar dogmas, e sim para conversar, para dialogar, é um outro modelo de igreja. Então, isso é uma responsabilidade de todos nós, tá certo? Todos nós temos que e temos que nos conformar com coisa. Eu ouço muita gente dizendo: meu Deus, a igreja está atrasada. A igreja somos nós todos. Se alguém está atrasado, é o quê? O clero que está atrasado? É a hierarquia que está atrasada, não é a igreja. A igreja pode estar em tensão, pode ter divisões internas, mas a igreja. E é muito importante que vocês todos digam isso. Eu não poderia permitir que alguém usasse meu nome sem me representar. Se alguém chegar aqui nesse programa, ou em qualquer lugar, e dizer: Marcelo Barros disse, e for uma coisa que eu não penso e não quero dizer, eu vou ter que desautorizar. Vocês já desautorizaram algum pastor, algum bispo, algum padre que fala no nome de vocês? É preciso, né? Ou não? Quer dizer, é preciso dizer: olha, você não nos representa. Isso, talvez alguém diga: você está pregando ódio, pregando divisão. Não, não, ao contrário, estou pregando comunhão, mas uma comunhão a partir da justiça, da paz, do amor, uma comunhão de profundo respeito aos pastores, mas onde eles também têm de respeitar. Então, quer dizer, esse é o modelo que nós herdamos do Dom Helder, Dom José Maria e Dom Luciano. Vou contar uma coisa para vocês. O programa está um pouquinho longo, mas eu vou contar isso. Eu estive numa paróquia pobre da Diocese de São Salvador, em El Salvador. E eu perguntei a um pessoal de comunidade de base: vocês são do tempo de Dom Oscar Romero, que agora o Papa proclamou santo? E eles responderam: alguns daqui são. Não o pessoal velhinho, mas mesmo o pessoal que não é, conta a história dele, aqui. Aí eu disse: que história conta? Conta que em 1900, e quando ele chegou aqui como bispo, ele veio aqui na paróquia e veio celebrar uma missa. Era um novo bispo que chegou. E estava na sacristia, vestindo o paramento para entrar para celebrar, e duas pessoas nossas da comunidade chegaram para ele e disseram: Dom Oscar, nós estamos aqui porque a gente preparou os cânticos da missa e vamos cantar isso, 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 isso. Está certo? Aí ele olhou e disse: este aqui sim, mas aquele aqui, isso aqui não, isso aqui é canto de comunista, isso não é canto de igreja. Em minha missa, vocês não cantam esse canto, nem este aqui, nem esse aqui. Aí o pessoal ficou assim assombrado, ninguém esperava, né? Era um bispo novo, e disse: não, a gente não sabia, o senhor desculpe. Ele disse: cantem isso e cantem isso. Tá bem, desculpe. E aí fez a missa. Um ano depois de arcebispo, ele foi celebrar lá de novo. Começou a missa dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz nasceu Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos começar o ato penitencial. A missa começa sempre pedindo perdão, mas hoje quero eu pedir perdão a vocês aqui, porque há um ano atrás eu estive aqui, eu não conhecia a diocese, eu estava chegando como bispo, e na sacristia, duas de vocês me perguntaram se podiam cantar esses cânticos, e eu disse que não, porque não eram cantos de igreja. E eu estava errado, vinha com outra forma, e aqui eu descobri uma outra realidade de igreja. Me perdoem. E se ajoelhou na frente deles
Vocês já viram algum padre ajoelhado na frente do altar, ajoelhado para o povo pedindo perdão? Esse é o bispo que o Papa Francisco declarou santo. Acho que é um caminho para todos nós, bispos, padres e leigos. Rejane. Eu acho que a gente tem muito a celebrar na memória, né, desses 3 bispos, mas como você falou, como a realidade da gente é mais próxima de Dom Helder Câmara, então eu acho que o que a gente tem que fazer é exatamente isso, resgatar essa memória, né, o exemplo que ele deu de justiça, de busca da justiça, coragem que ele teve e a vivência do Evangelho, né? Eu acho que se a gente tiver dúvida, a gente pega o Mariama, basta pegar o Mariama para ver, quando ele diz que é Evangelho de Jesus Cristo, né? E você falando essa história, aí eu me lembrei que daquela célebre frase que ele diz que se dá o pão é chamado de santo, mas se pergunta por que no tem pão é chamado de comunista. E nos tempos de hoje o comunista virou xingamento, não é isso, Marcelo? Mas a gente sabe que o Evangelho precede o comunismo, é mais antigo do que o comunismo. Então, eu acho que a partilha, é isso? A partilha que o Evangelho propõe, a igualdade, a justiça social, é muito mais antiga do que o comunismo. Então, não faz sentido, quando perguntar por que a pessoa não tem pão, ser chamada de comunista. Deveria ser chamada de seguidor de Jesus Cristo. Não é verdade? Exatamente. Então, gente, nós estamos chegando no fim do Caminhando de hoje. Foi uma grande alegria. Paulo, muito obrigado. Obrigado pela colaboração e seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado, Rejane. E vocês, na memória de Dom Helder Câmara, de Dona Maria Pires, de Dom Luciano, vamos sempre caminhando. Beijo no coração.